E sempre que a gente vai em algum lugar, a gente viaja, a gente vai para um hotel, a gente aluga uma casa de praia, a gente fica meio desconfortável, porque não é a nossa casa. Na nossa casa a gente faz o que a gente quer, né? Na nossa casa a gente tem nossa cama, nosso jeito de arrumar, a gente tem nosso banheirinho lá, a gente tem nosso sofá que a gente se esparrama, mas no hotel a gente tem que cumprir regras, tem hora para o café da manhã, tem hora para acordar, tem que cuidar das coisas, se quebrar dói no bolso, né? E tá dói no bolso também, mas a gente vai protelando para comprar de novo. A gente aluga uma casa de praia, a mesma coisa, a gente tem que conversar com o dono para saber o que pode, o que não pode, quantas você pode levar a gente. Então, é diferente estar em casa do que estar em outro lugar. Eu estava refletindo, eu estava ouvindo uma conversa, né, de pessoas não cristãs. Eu estava refletindo conversa com pessoas não cristãs e eu sempre vejo que há um ponto de discussão que é sempre inicial quando a gente vai discutir o Evangelho. Algo que sempre me questionam, por exemplo, é a criação do universo. De que as pessoas não conseguem reconhecer de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Agora, é isso que a palavra diz realmente. Romanos 1:21, os homens puderam conhecer a Deus, mas não reconheceram como Deus. Deus se revelou através da natureza, através dos seus atributos comunicáveis, como Paulo escreve para Romanos, mas os homens não reconhecem a Deus como Criador, como o dono do universo. Onde eu quero chegar, contando essa história e relembrando esse fato? De que nós não estamos no mundo que é nosso. Nós estamos no mundo criado, no mundo que há um dono, no mundo onde nós precisamos respeitar as regras e os mandamentos do Criador. Já pararam para pensar nisso? Que reconhecer que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas tem uma profundidade ímpar que define que, se Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, Ele é que dita as regras e nós precisamos respeitá-las. Reconhecer que Deus é o Criador não é só um ato em que cremos na palavra de que Ele criou e tal, naquele relato bíblico, mas é reconhecer que há um Criador e que há alguém que sustenta esse universo, que nós precisamos viver a vida de acordo com os mandamentos dele, assim como fazemos quando vamos a um hotel ou alugamos uma casa. Será porque não conseguimos respeitar essas regras? Eu queria pedir para os irmãos, para a gente conversar sobre isso, abrirem comigo em Atos, capítulo 4. Eu vou ler alguns textos de Atos para contar essa história. Atos, capítulo 4, inicialmente. Eu queria conversar com vocês no que significa obedecer ao dono do universo. Quando a gente vai nesses locais que eu falei, o dono do espaço geralmente deixa bem claras as regras. E assim também creio que as regras e aquilo que a vontade de Deus para a nossa vida aqui esteja bem escrita na sua palavra. Atos capítulo 4, eu vou ler versos 9 e 10 inicialmente. Vou ler a partir do 8 para vocês entenderem o contexto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a esse homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus, continuando, é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Obedecer ao dono do universo significa repetir as suas palavras, repetir os seus gestos. Pedro, aqui, e João estão diante das maiores autoridades judaicas daquele tempo. Eles estão diante do grande sacerdote, diante dos líderes
da sinagoga. Eles estão diante dos saduceus, um povo que era muito respeitado no templo, porque conhecia muito a lei. Porém, os saduceus, eles não acreditavam que poderia haver ressurreição dos mortos. Então, eles não acreditavam em Jesus Cristo. Agora, há um problema, porque Pedro e João curam um coxo, curam um cego no texto. Eles curam esse homem aqui no sábado, e eles estão infringindo a lei, a regra, e eles vão ser questionados por esses líderes. Agora, esses líderes têm medo do povo, e eles chamam eles no canto e conversam com eles separado, porque o Evangelho havia se espalhado, e juntando com a pregação de Pedro inicial após o dia de Pentecostes, já havia mais de 8.000 conversões. Nessa conversa separado, ao serem questionados, olha só, em poder de quem vocês estão fazendo isso? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Pedro responde a ele: nós estamos fazendo isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o qual as Escrituras Sagradas dizem que vocês são os construtores que rejeitaram. Pedro, diante das autoridades, Pedro, diante ali daquele grupo respeitado pela sociedade, não teme repetir os gestos de Jesus. Pedro, diante das pessoas, não teme falar sobre coisas que as pessoas não entendem. Ele poderia muito bem tentar racionalizar e tentar explicar para ele que estavam fazendo aquilo ali porque seria uma religião, porque estavam fazendo algo que era praxe deles. Mas ele prega Jesus Cristo mediante as autoridades. Diante das pessoas, eles falam do poder de Jesus, de algo sobrenatural, de algo que não vemos. Agora, por que não fazemos isso? Porque diante das pessoas tentamos racionalizar nossa fé. Porque quando as pessoas nos perguntam por que não fazemos certas coisas, ou por que estamos vindo à igreja, por que estamos fazendo certas coisas diferentes, por que nós não falamos que Jesus Cristo de Nazaré mudou a nossa vida? Por que não pronunciamos as suas palavras? Por que não falamos do seu poder? Por que não falamos da sua autoridade? Se cremos que Ele é o dono, que Ele é o Criador e sustentador do universo, se cremos que Ele realmente transformou a nossa vida. Agora, olha algo interessante, a partir do verso 17, no próprio capítulo 4 de Atos. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. O que está acontecendo aqui? Pedro fala isso para eles, e eles se assustam, né, com a autoridade de Pedro. E aí eles, não podendo frear aquilo que estava acontecendo, eles falaram: olha só, vamos chegar para eles e vamos proibi-los de pregar esse Jesus. Vamos falar para eles que eles não podem mais pregar esse evangelho. Mas olha só o que Pedro responde para ele. Então o chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julgam diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Diante das autoridades, quando ameaçados, eles falam o seguinte: eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso deixar de testemunhar de algo que eu sei que é verdadeiro. Vocês pensem entre vocês, nós devemos obedecer a essa palavra de vocês que ordenam para a gente não pregar, ou devemos obedecer a Deus? Basicamente o questionamento é o que eu estou fazendo para vocês. Vocês estão obedecendo ao medo que vocês têm da sociedade, achar que vocês são loucos, ou vocês estão obedecendo ao dono do universo? Há algo interessante na fala de Pedro. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Jesus Cristo era extremamente real para eles. Jesus Cristo era extremamente verdadeiro. Era algo absurdamente real para eles. Era o que era a vida deles. Eles não podiam deixar de falar porque eles viam e ouviam do poder de Jesus. Será que temos visto esse poder? Será que temos ouvido esse poder na nossa vida? Porque obedecer ao dono do universo também é manifestar o seu poder.
É exatamente isso que Pedro e João fazem. Quando eles curam esse homem, e eles deixam bem claro, diante desse conselho superior: pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que esse homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas há uma pergunta: como é que eu manifesto esse poder de Jesus nos dias de hoje? Como é que eu posso anunciar esse poder nos dias de hoje, no meu cotidiano? Se a gente for rever a vida, a trajetória de Jesus nos Evangelhos, a gente tem uma luz. Jesus Cristo, ele consegue quebrar barreiras culturais, quando fala com a samaritana. Jesus Cristo consegue romper barreiras sociais e religiosas, quando fala com pecadores, quando fala com uma mulher que está doente. Jesus Cristo manifesta o seu poder não só quando cura, não só quando manifesta o expulsar dos demônios, mas ele demonstra o seu poder estando muito acima das regras sociais, estando muito acima das regras culturais, se aproximando das pessoas, amando as pessoas, estendendo a mão às pessoas. Como é que nós manifestamos o poder de Cristo hoje? Sendo diferentes, olhando diferente do que a sociedade olha. Olhando diferente de uma sociedade corrompida pelo capitalismo, em que, cara, eu quero ter dinheiro, eu quero ter sucesso, eu quero fazer o que for, mas não importa as outras pessoas, primeiro eu consigo o que eu quero, depois eu olho para o resto. Eu estou esperando ficar rico para abrir um lar social e ajudar as pessoas. Isso não é Jesus, meus irmãos. Eu manifesto o poder de Jesus quando eu olho ali do meu cotidiano, eu olho ali da minha falta de tempo, olho ali da minha falta de habilidade e me entrego para o poder do Espírito Santo. E deixo de ser usado por Ele, assim como falei de manhã. Nós insistimos em falar que não temos tempo, nós insistimos em falar que não temos capacidade, mas insistimos também em não nos empenharmos para nos capacitar. Insistimos também em acumularmos tarefas, não pensar no próximo. Como vamos manifestar o poder de Jesus se não damos tempo para Ele? Como vamos manifestar o poder de Jesus se não nos preparamos para a sua obra? Isso é vida espiritual, irmãos. Vida espiritual é você aqui manifestar o poder dele, separando tempo para ele, separando momentos para você se capacitar, tomando decisões de viver por esse poder. Foi o que Jesus pediu para Pedro. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Vive por mim. Vive como se eu estivesse aqui. As ovelhas são minhas, mas eu estou deixando elas nas suas mãos. Apacenta elas. O que estamos tentando fazer? Pedimos a Deus, mova o sobrenatural. Mova o sobrenatural. Que sobrenatural, gente? Se vemos que Pedro manifesta o seu poder aqui, manifesta o poder de Jesus, curando um coxo que estava ali há tanto tempo. Se vemos que Cristo manifesta o seu amor, o seu poder, quando senta no meio dos pecadores e conversa com eles. O que é que nós desejamos na nossa vida com Deus? Uma pergunta que eu vou fazer sempre: o que é que você tem feito por Jesus Cristo que comprou a sua vida? Porque eu já ouvi: não, mas eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar minha casa, tenho que ganhar dinheiro. Eu quero te dizer que a sua vida foi comprada com mais alto preço, o preço de Jesus Cristo de Nazaré. O preço foi pago pela sua vida. Há um preço enorme pago por Jesus. E o que você tem feito por esse preço que Ele pagou? Ele te dá a oportunidade de hoje de viver por esse poder, de viver por esse Espírito, de viver além desse mundo, obedecer ao nome, a viver com o seu poder. Agora abre comigo aí em Atos capítulo 5, versos 41 e 42. Atos 5, versos 41 e 42.
Diz assim: os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Eles tinham acabado de ser chicoteados. É isso que aconteceu. Eles se acharam alegres porque Deus os achou dignos de serem chicoteados em nome de Jesus. Não viu isso? Eles falaram para as autoridades que não podiam parar de falar, enquanto as autoridades pediam para eles pararem de falar. E eles se sentem alegres porque Deus os achou dignos de sofrerem por nome dele. Obedecer ao dono do universo significa achar alegria ao sofrer pelo Evangelho, achar alegria ao dividir o Evangelho, achar alegria por viver, por deixar a própria vida e viver por esse Jesus. Não sei se vocês veem, de vez em quando a gente sai da igreja aqui, para quem vai para a Tijuca ou lá para o Estácio, de vez em quando tem os dois que ficam ali na porta do Sambódromo esperando 2, 3 semanas por um show com doido desse aí. Qualquer banda desse aí, tem um monte de adolescente, criança, aí vai os pais juntos, pensando, cara, o que esses caras estão fazendo? Está chovendo, está à noite ali, é perigoso, um horário que ninguém gosta de andar naquele meio ali, mas as pessoas estão lá, porque são fãs das bandas. É meio exagerado falar, eu não gosto de comparar não, porque não precisa ser tanto. A gente não precisa fazer essas loucuras, não precisa fazer o que Deus pede. Mas, cara, os caras são capazes de ficar ali, passar noites, dias ali, chuva, sol, na porta do Sambódromo, para ser o primeiro da fila, para ver uma banda que vai se apresentar numa noite. Uma banda que não fez nada por eles. Uma banda que nem conhece o nome deles. Uma banda que vai tocar ali, vai pegar o dinheiro deles, e a vida deles para ele não é nada. Agora, o que fazemos por Jesus Cristo? Quando somos capazes de sofrer por Jesus? E digo, a gente aqui não sofre perseguição e a gente talvez não vá apanhar por causa de Jesus. Mas sofrer, o que eu digo, é sair do nosso conforto e às vezes pegar uma chuva para distribuir os alimentos. Às vezes deixar de comprar uma coisa que a gente quer comprar e dar uma cesta básica para alguém que a gente sabe que precisa. Às vezes deixar de ir jogar um futebol para ir visitar um irmão que há muito tempo a gente não vê. Às vezes se desprender de algo que é nosso só, se desprender do que traz conforto para a gente e oferecer conforto para outra pessoa. Esses são sofrimentos talvez que Jesus peça para a gente. Se desprender da nossa vontade de fazer outras coisas, pegar a palavra dele, se aproximar dele, e ler a palavra dele, e orar e dedicar tempo a ele. Será que nem isso nós conseguimos fazer por aquele que nós exaltamos, porque morreu na cruz no nosso lugar? Será que nós não conseguimos dar tempo a ele, dar espaço a ele, dedicarmos um pouquinho por aquele que nós falamos que sofreu, que viveu a nossa vida, que morreu no nosso lugar, que venceu a morte? O que é que você tem feito por Jesus Cristo? Quais são as decisões sérias na sua vida que você tem tomado por causa de Jesus Cristo? Quais são as atitudes veementes que você tem tomado em nome da fé que você diz ter? Quais são as coisas que você tem largado por aquele que comprou a sua vida? Quais são as mudanças que você tem visto na sua vida pelo autor da sua fé? O quanto de Deus você vê em você é sempre a pergunta. O quanto de Jesus Cristo você vê em você, o quanto dos atos de Jesus você vê no seu dia a dia. Falar que Ele é o Criador e sustentador do universo, a gente repete como verso. Mas obedecer aos seus mandamentos, viver com o seu poder e com a sua autoridade, e sofrer como Ele sofreu, como os discípulos sofreram, como os profetas sofreram, significa que nós obedecemos a Ele. Aquele que me ama,
obedece aos meus mandamentos. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Aquele que quer seguir, precisa tomar a sua cruz a cada dia e viver após mim. Esse é o Evangelho de Jesus, meus irmãos. Esse é o chamado para uma vida que vence o mundo. 1 João 5,4. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Vocês creem nisso? Vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Há um Espírito que se move dentro de você, meu irmão. Há um poder que há dentro de você. Há um poder que não pode ser contido, que é o poder do Espírito Santo. E como eu falei de manhã, o movimento e a palavra de Efésios 5:18 não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. E enchei-vos do Espírito Santo voz passiva, deixar que o Espírito Santo nos encha, deixar que Ele adentre e tome a conta da nossa vida. Outro texto de João diz que a nossa fé é que nos faz vencer o mundo. O meu convite dessa noite, para que você consiga ter fé, uma fé que é prática, uma fé que não é de lábios, uma fé que não é apegada a textos e versos, mas que não consegue exalar vida. Uma fé que vai além desse mundo e que consegue vencer o mundo e que consegue viver por esse Evangelho. Uma fé que toma uma decisão séria de ver a cada dia o poder de Deus se manifestar através da gente. Uma fé que não se cala perante as pessoas. Uma fé que não tem medo dos julgamentos e fala que a nossa vida foi transformada por Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, não tenhamos vergonha no nome de Jesus, pois aquele que se envergonhar do meu nome, eu também se envergonharei no nome dele diante do Pai, Jesus Cristo de Nazaré. Que creiamos no poder dele, porque ele falou que ia nos dar poder, e recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Essa é a palavra dele, meus irmãos. Eu estou repetindo aquilo que ele falou para a gente. Que em nome de Jesus, a igreja dele possa crer nisso. E que você, que está aqui, já é membro da nossa igreja, possa crer e viver por esse Evangelho cada dia. E que você, que ainda não tomou essa decisão de viver por esse Jesus que eu falo que é real, porque eu tenho visto ele a cada dia na minha vida. Eu falo que é real, porque eu tenho visto ele a cada dia na vida dos meus irmãos. Que você possa tomar uma decisão de viver por esse Jesus, de acreditar que o amor dele foi capaz de perdoar os nossos piores pecados, que o amor dele é capaz de se sentar com você, mesmo quando você está cometendo algum pecado, mesmo sendo você excluído pela sociedade, mesmo sendo você taxado por alguém. Ele é capaz de sentar-se ao seu lado, te abraçar e dizer que te ama, que quer dar uma vida nova a você. Esse é o poder dele, o poder que vai além do que a gente faz, o poder do amor dele, o poder da aceitação de Jesus, que quebranta o nosso coração, que mostra para a gente que há uma vida muito além daquilo que a gente tem tentado fazer, e que te chama para perto, te chama para uma vida de liberdade, te chama para uma nova vida. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo, pessoal.